Pessoal, introduçãozinha rápida ao React, tá? Então eu quero trazer as duas principais coisas que você precisa saber para começar a caminhar, começar a fazer algumas coisas dentro do React. A primeira delas, logo de cara, com certeza, são os componentes. Aqui eu vou focar um pouquinho mais em componentes reutilizáveis para que você entenda de fato o que são componentes e também entenda o que são propriedades, que é a segunda coisa mais importante. Então vamos lá, pensa que eu tenho um botão que faça esse estilo, né? Faça esse hover e tal. E esse botão, se você for ver, eu tenho mais 3 dele. E ele tem o mesmo estilo. O que muda é o ícone dentro dele e a label. Dito isso, ele pode ser um componente, onde eu posso chamar ele mais vezes, mudando somente a informação aqui do ícone e da label. Dito isso, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que o ícone e a label são props. Então, o componente é esse, ele recebe props, ele recebe um ícone e uma label como propriedade. E aí eu posso chamar ele de novo com um ícone e uma label diferente, posso chamar ele de novo com um ícone e uma label diferente. Assim como esse botão, ele pode ser um componente mudando somente a label de dentro dele, né? Somente o conteúdo de dentro dele. Mas o visual dele é idêntico. A única diferença aqui desse aqui para os outros é que ele fica branco, com um background branco, e a cor preta quando ele está ativo. Assim como esse carinha também fica branco quando ele está ativo, tá? Então, de uma forma bem simples, isso é componente. Se você for ver, isso aqui também é um componente, mudando o vídeo, mudando aqui o título, mudando a label aqui do lado. Mas o tamanho é idêntico, a tipografia é idêntica, o que muda é somente o conteúdo. Então, de uma forma bem simples, isso é componente. A gente pode ter um header, que é um componente, que recebe outros componentes dentro dele. Então, esse header pode receber esse avatar, pode receber isso, pode receber esse criar, e por assim vai, tudo dentro do componente de header, né? A gente também pode ter um componente sidebar, que recebe o nosso componente de botão. Entendeu? Tudo é componente dentro do React e isso aqui são propriedades, né? Tudo que muda dentro de um componente são propriedades. Então, vamos direto para o código, só deixando claro aqui que eu iniciei uma aplicação com Vite. O Vite ele é uma forma um pouquinho mais simples, eu poderia começar com Remix, com Next ou para assim vai, mas eu preferi iniciar com Vite, que ele é um pouquinho mais minimalista nesse início. E logo de cara aqui eu tenho, dentro do meu source, eu tenho o meu app.tsx. E deixa eu já te mostrar aqui o que ele está rodando. Ele está rodando esse conteúdo, que por padrão, quando você inicia uma aplicação com Vite, ele já traz isso aqui. E o que a gente quer agora é já de cara apagar todo esse conteúdo que a gente não vai precisar. Então, vou salvar aqui, vou colocar só um parágrafo aqui, oi, e vou salvar. Então, aqui ele já apagou todo aquele conteúdo, deixou oi. Esse background preto de fundo é porque ele tem aqui o CSS próprio dele que ele já vem, que depois a gente vai apagar, mas por enquanto não tem problema a gente manter. E é isso. Aqui ele tem essa tagzinha que ela abre e fecha sem nenhum conteúdo dentro, porque o React, por padrão, ele não deixa que você tenha algo assim, ó. Você não pode ter dois conteúdos, um abaixo do outro, sem que você tenha algo em volta. Ó, ele já está reclamando para mim. Ele precisa de um componente em volta dele. Pode ser uma div. Então, se eu retornar esses carinhas aqui, ó, se eu retornar esses carinhas aqui dentro da div e salvar, ele volta a funcionar. Mas para não ter que passar necessariamente nenhum componente, nenhuma div, nenhuma section, nem nada do tipo, você pode deixar ele assim, que ele não vai renderizar nada lá e também não vai te dar erro, tá? Então, só um adendo aqui para que vocês não tenham esse erro. Então, beleza. Deixa eu só deixar um oi aqui. Vamos criar já nosso primeiro componente. Então, vocês sempre vão se deparar em aplicações de React com uma pasta chamada Components. E aqui dentro dela eu vou criar já um arquivo chamado meu primeiro component .tsx. E aí aqui eu vou fazer um export de uma function chamada meu primeiro component, que ela já vai retornar para mim um parágrafo, ou aqui pode ser qualquer conteúdo chamado meu primeiro component.
Então, ficou um pouquinho repetitivo isso, mas não tem problema. Eu vou copiar aqui, lembrando que você sempre tem que exportar, senão você não vai conseguir importar esse cara aqui ou em qualquer outro lugar da sua aplicação, tá? Então eu já vou colar ele aqui, usando o Ctrl espaço, ele já me dá o preset, lembrando que ó, ele já vai fazer a importação pegando de ./components/ meu primeiro component. Então eu clicando aqui, ele já importa aqui para mim, mas eu posso importar também manualmente, tá? Mas é só um atalhozinho aí para vocês. Então eu vou salvar aqui e ele já está lá. Oi, que é o nosso parágrafo e nosso primeiro component. Então se a gente quiser duplicar esse carinha aqui, a gente pode salvar. Ele já vai mostrar para mim lá mais um, meu primeiro component. Dito isso, a gente já sabe que isso é um componente. Então, vamos falar um pouquinho de props. As props, elas sempre são recebidas aqui nos args da função. Então, eu vou abrir aqui um title, e vou colocar a tipagem aqui como N. Você não vai precisar tipar se vocês não estiverem usando o TypeScript, tá? Só um adendo aqui. Aqui eu não quero mais retornar meu primeiro component, eu quero retornar tudo que vem do meu title. E aí, para você pegar os valores que é passado por propriedade para o seu código, você sempre vai usar as chaves, tá? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Você pode ver que ele já sumiu, porque ele de fato não está renderizando nenhum conteúdo a não ser o nosso title. E ele não está recebendo o nosso title nesse componente. Então, aqui, se a gente passar um title e a gente passar Lucas Montano, ele já está lá, Lucas Montano. Mas aqui ele tem dois componentes e só renderizou um, porque a gente só passou um título para um. Então, se a gente for aqui e fora do title a gente colocar um teste aqui, você pode ver que ele vai renderizar Lucas Montano teste e teste. Se a gente remove o teste, ele vai continuar renderizando Lucas Montano, só que ele não recebeu o title nesse segundo componente. Então a gente precisa passar para ele qual vai ser o conteúdo renderizado. Então aqui eu vou passar Felipe, sei lá, qualquer nome, qualquer coisa. Então já está lá, Lucas Montano e Felipe. Isso são props, então a gente já entendeu. Mas no mundo real a gente nunca vai usar algo assim, né? A gente nunca vai ficar pegando os nossos components e colocando assim, dando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, agora trazendo uma ideia um pouquinho mais real, você sempre vai receber lá do back-end algo assim. Então eu vou criar aqui um array de objetos que vai receber aqui vou colocar como name, só para dificultar um pouquinho mais, mas eu quero que vocês entendam. Vou colocar aqui Lucas Montano. E aqui eu vou duplicar esse carinha e vou colocar aqui Felipe. Tá. Então, beleza. Já criei uma constante aqui que ela me retorna dois itens, dois objetos com um valor name e uma chave name, né? E um valor que é uma string. Então, vamos apagar todos esses componentes que a gente criou aqui. Vamos deixar só um, por enquanto. E aí a gente precisa começar a misturar um pouquinho as coisas, que é quando a gente misturou o HTML com JavaScript. Então, eu vou pegar esse Data que eu criei ali em cima e vou fazer um map nele. Para que vocês entendam, o map, o que ele faz? Ele tem como padrão, ele passa item por item dentro do meu array. Aqui eu tenho um array de objetos, com dois objetos dentro, né? Então se a gente minimizar aqui, a gente pode ver que a gente tem dois objetos. Mas isso aqui pode ser um array de string, pode ser um array de números, pode ser, enfim, pode ser um array de qualquer coisa. E o map, ele passa item por item. Então aqui no caso ele vai passar no primeiro objeto e depois passar no segundo objeto. Então aqui, logo de cara, eu tenho o meu item, então pensa que o meu item, ele é esse objeto, ele é cada um desses objetos, né? Então eu vou trazer aqui esse nosso componente aqui para dentro do map.
Então, dito isso, ele tem que me retornar 2 componentes, né? Porque se eu tenho 2 itens dentro do meu array, né? Se eu tenho 2 objetos dentro do meu array, ele tem que me retornar 2 vezes esse componente, né? Então, se eu tivesse 3 itens no meu array, ele teria que me retornar 3 componentes desse. E aí já está lá. Eu tenho 2 itens no meu array e eu tenho dois Lucas Montano, né? Mas por que de fato ele não está pegando o nosso name, né? Porque a gente está passando aqui hard-coded que para cada item do nosso array ele vai ter um título como Lucas Montano, fixo aqui. Então aí que a gente começa a misturar um pouquinho as coisas, né? Então a gente tem que falar aqui, se a gente está no escopo dentro do map e a gente tem a informação do item, a gente tem que passar que ele vai ser o item, ponto. Aí aqui não é ponto .title, porque o nome da nossa propriedade dentro dos objetos é name. Então ele já até fala para mim aqui, ó, name. Item.name. Se eu salvo isso aqui, ele já está lá. Lucas Montano e Felipe. Então, se amanhã ou depois eu tiver aqui mais um objeto chamado, sei lá, teste, porque eu não tô sem criatividade hoje, já está lá, teste. E por assim vai, eu posso ter vários itens desse, né? Então, beleza, então a gente já tem aqui a ideia do que é um componente, né, e do que são props e como a gente manipula elas, né. Isso aqui é padrão, tá? Se acostumem com essa sintaxe, porque a gente sempre vai utilizar map para fazer esse tipo de coisa. Então, se a gente voltar lá no exemplo do YouTube que a gente estava fazendo, aqui provavelmente ele recebe um array com um nome, né, um title, e provavelmente uma URL. Então, toda vez que o cara clica, ele renderiza essa URL e por assim vai, né? E ele faz o map. Ele faz o map, para cada item do map ele muda o título, a mesma coisa aqui, provavelmente ele faz o map, e para cada item do map ele muda o componente ou algo do tipo. A gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo. Claro que por agora é só para que vocês consigam iniciar, né? Vocês consigam fazer as primeiras coisas. Então, criem seu primeiro map, criem seus primeiros dados, né? Claro que aqui você também pode receber mais de um item no objeto. Então, pensa que você quer receber um... Vamos mudar aqui para name, né? Para name e idade. Vou escrever em português para ficar mais semântico. Então, a gente vai ter um nome. E vai ter aqui também a nossa idade. E ele já está reclamando comigo aqui. Opa, idade. Ele já está reclamando comigo aqui porque ele está falando que eu preciso de algum elemento segurando esses dois elementos, né? Então aí a gente pode botar o nosso fragment novamente em volta dos conteúdos. Ele já para de me dar o erro. E beleza, aqui por enquanto ele não vai renderizar nada, então se a gente voltar lá ele vai continuar só o oi, porque a nossa propriedade title ela não existe mais, eu mudei ela para nome. Então aqui eu vou mudar ela para nome. Beleza, então ele voltou a renderizar as outras coisas e aí a gente fala, tá, mas e a idade, né? E essa outra propriedade, ele não quebra se eu não passar? Nesse caso aqui ele não quebra, mas aí o TypeScript ele serve para isso e a gente vai ver mais para frente, mas por enquanto eu passei como N, então ela pode ser ou não passada. Mas vamos passar aqui, vamos criar dentro dos nossos objetos uma idade. Então vou colocar aqui 27, vou colocar 27, vou colocar 25 aqui e sei lá, vamos pôr 23 aqui. Tá. Ainda assim, mesmo eu tendo passado, ele não vai funcionar, porque eu não estou passando aqui. Então eu posso até quebrar aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho mais visual. Então eu vou passar aqui a nossa idade. Aí eu passo com o objeto item, lembrando que o item é cada item do nosso array, né? Então é cada objeto, item, ponto. Aí ele já está falando aqui idade. E aí, passando o item ponto idade, está falando que o Lucas Montano 27, Felipe 25 e teste 23. Então, é basicamente assim, você pode ter quantas propriedades você quiser e por assim vai. É claro que
Se chegar a um ponto que você tem muitas propriedades aqui, é mais fácil você enviar o item inteiro, né? Então, por exemplo, pensa que aqui, em vez de você receber um nome e idade, você vai receber um item, e dentro desse item você acessa o ponto nome, o ponto idade, por assim vai, para que você evite de ter muitas propriedades declaradas e ficar passando elas uma por uma aqui. Mas é basicamente isso, mais uma introduçãozinha rápida ao React, né? Eu queria que vocês entendessem de uma forma um pouquinho mais simplificada o que são componentes e o que são propriedades, e a gente se vê na próxima aula. Valeu!